Bienvenido a este quinto ciclo de conferencias internacionales de acceso a la justicia con perspectiva de género. Hoy van a disertar y nos van a acompañar la profesora Helena Souza da Rocha de la Universidad de Tuiuti, Brasil, y la profesora doctora Marta Altave de Lertora de la Universidad Nacional del Nordeste. Y primero, inicialmente, antes de empezar y respetando lo que es la premisa de este encuentro, que es un poco vincularnos a través de la cultura, yo siempre tengo un gesto de distinción para saludarle y agasajarle a profesoras, un reconocimiento mío y de la facultad para que ustedes se sientan en su casa y cómoda en este espacio. Y quiero hacerle un presente cultural tanto a la doctora Marta Altave como a la profesora Helena de Souza Rocha. Así que les invito a que disfruten de este pequeño agasajo y se sientan como en su casa. Sean bienvenidas. Bueno, muy buenas noches. Soy Mario Tesare, mi compañero y amigo Arturo Torres. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarme en esta dedicatoria y regalar nuestro arte a la gente que participa en este ciclo de conferencias internacionales de acceso a la justicia con perspectiva de género. Esta conferencia internacional donde participa gente de España, Argentina, Brasil y Paraguay. Y en especial queremos dedicarle este chamamé canción a una de las disertantes que va a participar de tan importante evento, porque sé que le gusta la música y sobre todo la música chamamecera, para la doctora Marta Altave y bueno, y para todos los organizadores de este lindo evento. Rebrotarán las raíces y hasta el sol tendrá más brillo, y tomaremos conciencia del mal que al mundo le hicimos, y cuidaremos el agua, el aire, el viento, los ríos, valoraremos el tiempo y los momentos vividos. En estos días nublados, con este gris pensativo, en este tiempo de encierro, de silencio reflexivo, donde el reloj corre lento, tanto descanso es castigo, donde se extraña el trabajo, la libertad, los amigos, pero ya vendrá la lluvia para que sirva de alivio y hará que aquellas cenizas sean abono del olvido. Soplará del sur el viento y volveremos distintos, y un abrazo será eterno y más sincero un amigo. Rebrotarán las raíces y hasta el sol tendrá más brillo, y tomaremos conciencia del mal que al mundo le hicimos, y cuidaremos el agua, el aire, el viento, los ríos, valoraremos el tiempo y los momentos vividos. Ya vendrá la lluvia para que sirva de alivio y hará que aquellas cenizas sean abono del olvido. Soplará del sur el viento y volveremos distintos, y un abrazo
y hasta el sol tendrá más brillo, y tomaremos conciencia del mal que al mundo le hicimos, y cuidaremos el agua, el aire, el viento, los ríos. Valoraremos el tiempo y los momentos vividos. Valoraremos el tiempo y los momentos vividos. Bienvenidos una vez más a este ciclo de conferencias. Espero que sea muy productivo. Espero que sirva como un punto de encuentro y que saquen buenas conclusiones y que concuerden y que sirva para alimentarnos entre todos los profesionales de los distintos países. Seja bem-vinda, Helena de Souza Rocha, e o pessoal todo do Brasil que está aqui presente. Bienvenidos todos los uruguayos, los paraguayos, los españoles y obviamente los anfitriones, los argentinos. Vamos a hacer una canción para recibir a la profe. ¿Les parece? Meu amigo Charlie, oh, 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 oh. Meu amigo Charlie Brown, Charlie Brown. Se você quiser, vou lhe mostrar a nossa São Paulo, terra da garoa. Se você quiser, vou lhe mostrar Luiz Gonzaga, rei do meu Baião. Se você quiser, vou lhe mostrar a lebre Margarida do Imperial. Se você quiser, vou lhe mostrar meu Rio de Janeiro, seu carnaval. Charlie, meu amigo Charlie, meu amigo Charlie Brown, Charlie Brown. Se você quiser, vou lhe mostrar Vinícius de Moraes, o som do Jorge Ben. Se você quiser, vou lhe mostrar torcida do Flamengo, coisa igual não tem. Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa. Se você quiser, vou lhe mostrar Brasil de ponta a ponta no meu coração. Charlie, meu amigo Charlie, oh, 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 meu amigo Charlie Brown, Charlie Brown, Charlie Brown, Charlie Brown. Muito obrigado, muchas gracias. Obrigado. Qué lindo. Bueno, espero que les haya gustado. Ese es una caricia al alma, y más en este tiempo que nos estaba tocando atravesar, y mi agradecimiento por estar ustedes presentes en este evento. Así que espero que les hayan gustado. Sin más, vamos a dar inicio a este quinto encuentro, y va a disertar en primer término la profesora Helena de Souza Rocha. Voy a leer brevemente algunos de sus antecedentes. Helena es investigadora y profesora de Derechos Humanos de Brasil. Tiene formación jurídica y es maestra en Derecho Internacional de Derechos Humanos por la Universidad de Exeter en Reino Unido. Actualmente trabaja en la Universidad de Tuyutí de Paraná y es vicepresidente de la Comisión de Estudio sobre Violencia de Género en la Orden de Abogados de Brasil de Paraná. Tiene obviamente amplia experiencia con organizaciones de la sociedad civil y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es especialista en Derechos Humanos de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Además, es abogada principal de la Oficina de Brasil del Centro por la Justicia y el Desarrollo Internacional, CEGIL, y también ha trabajado en la plataforma de derechos humanos DESCA Brasil en temas relacionados con salud sexual y reproductiva. Eso es un currículum vitae abreviado de la profesora que va a disertar en primer término. Muy obrigado, profesora. Siéntase en su casa y la escuchamos. Le cedo la palabra. Muchas gracias, profesor Hugo. Buenas noches a todos y todas. Es un gusto tremendo estar con ustedes hoy por la noche y tener esa experiencia tan rica de cambio de experiencias y conocimientos. Saludo a todos que están acá en nombre de profesora Marta, con quien voy a compartir directamente las experiencias hoy por la noche y mañana por la mañana. Bueno, después de hacer mi presentación en un intento de español, voy a tener que hacer mi presentación toda en portugués porque si no voy a asesinar la lengua que es tan linda de ustedes, intentando hablarlo correctamente. Pero bien, la idea hoy por la noche era quizás hacer una introducción de por dónde caminamos en Brasil en el enfrentamiento a violencia de género. Y mi idea entonces es hacer un histórico de cómo llegamos donde estamos y los desafíos que tenemos ahora. Entonces voy a compartir la pantalla solo para facilitar un poco la presentación. Solo un minuto. A ver. Creo que lo ven, ¿no? Sí, Ok. se ve bien, profesora. Gracias, professor Hugo. Bueno, eu vou falar português bem devagar. Se não me entenderem, me avisem, eu tento um portunhol de novo para facilitar um pouco a compreensão. E eu preciso começar a falar das políticas de enfrentamento à violência de gênero no Brasil, né, principalmente nos anos 80, que é um momento, como em vários dos nossos países, que a gente começa a ter uma transição democrática. O que significa isso? O Brasil, imagino que vários de vocês saibam, teve uma ditadura que durou de 1964 a 1985. Então, é nos anos 85 que a gente começa a ter um desenvolvimento de uma sociedade civil mais atuante e de um debate, agora então permitido, de avanços em termos de direitos, principalmente direitos humanos e de direito das mulheres. E nesse momento, o movimento das mulheres, ele tem um papel fundamental para o avanço na pauta democrática e na pauta de direitos no Brasil. Acho que na Argentina também isso aconteceu, principalmente pelo movimento de mães, e no Brasil também eram as mães, às vezes as esposas, que foram à rua, né, reivindicar o fim da ditadura, e no Brasil a anistia, que é um pouco diferente da anistia que nós tivemos em outros países, acho que é parecido com o Uruguai, talvez porque a anistia que se reivindicava era uma anistia para os presos políticos que estavam presos e para as pessoas que estavam exiladas fora do país. No final, nós tivemos uma anistia que não era bem como se queria, que acabou, permitindo a impunidade dos crimes da ditadura no Brasil. Mas eram as mulheres que estavam à frente desses movimentos e começaram a se organizar, e depois da luta pelo fim da ditadura, se organizaram em torno dos direitos das mulheres. E, ao mesmo tempo, a gente teve diversos casos graves de assassinato de mulheres no Brasil que levaram essa pauta
ao cenário público e ao debate público, né? Um desses casos a gente chama, eu coloquei para vocês do Docker Street, que era a pessoa, era o apelido dele, que foi da Leila Diniz, e ela foi um assassinato que chamou a atenção não só pelo assassinato, mas pela forma como o poder judiciário tratou o caso. E acho que isso dialoga muito com o que a professora Marta vai falar depois, né? Nesse caso, toda a defesa do acusado se deu com base numa tese, que era uma tese muito utilizada nos casos de violência de gênero no Brasil, que era a legítima defesa da honra. Eu não sei se existe um instituto parecido nos outros países, talvez sim, mas aqui se usava, enquanto instituto, a legítima defesa da honra, ou seja, o homem matava ou ele violentava, porque ele estava defendendo a sua honra contra uma violência que aquela mulher causou quando ela agiu de uma forma que não era socialmente aceita. Ou seja, quando ela tinha um comportamento que não era o comportamento esperado socialmente ou aceito socialmente, o homem sentia-se ultrajado em sua honra e poderia, então, agir em legítima defesa. Justificava-se a morte e a violência contra as mulheres a partir de uma tentativa de criminalizar a própria vítima, né? Acho que não estamos ainda totalmente imunes a esse argumento, talvez não mais chamado de legítima defesa da honra, mas ainda muito presente, né? Acho que, pelo menos aqui no Brasil, em vários julgamentos em que mulheres são vítimas de violência. Mas é nesse momento, e com base em alguns desses casos, que a gente começa a ter no Brasil os primeiros órgãos de proteção de mulheres, né? Talvez o mais importante foram as delegacias de polícia, que eu tentei traduzir, não sei se é assim, né, como comissarias especializadas, que é onde, né, você vai fazer a denúncia da violência. E normalmente essa denúncia ela era feita numa delegacia, uma comissaria normal. E nos anos 80 começam a ser criadas delegacias especializadas para mulheres, né? Então, era o lugar onde as mulheres poderiam ir para denunciar as violências que elas sofriam, né? Em especial a violência doméstica e familiar. E por que a importância disso? Eu sempre falo, até hoje, nós temos poucas, eu vou dar o exemplo, né, daqui do meu estado. Paraná tem mais de 400 municípios, cidades, e nós temos 21 delegacias, né? Então, a gente não chega a nem 10% do total das cidades com uma delegacia, mas nas que tem, a nossa experiência é de que há um acolhimento muito melhor a essa mulher, porque os profissionais que estão nesse local têm um treinamento para fazer esse tipo de acolhimento. Então, a única coisa que fazem é acolher mulheres e receber mulheres em situação de violência, né? E a ideia é que justamente elas tivessem, então, um tratamento diferenciado nesses espaços em relação aos outros espaços, para que se sentissem acolhidas e quisessem, então, denunciar. Porém, a grande mudança em termos de lei no Brasil ocorre com a nossa Constituição Federal, de 1988, e, em grande parte, de novo, por causa do movimento de mulheres. Ocorreu um movimento que a gente chama comumente como lobby do batom, agora eu não vou saber como traduzir isso. Batom é o que passa nos lábios, e o lobby é o que você faz no parlamento, né? Porque eram as mulheres, o movimento de mulheres que ia até os constituintes fazer demandas sobre
para que os direitos das mulheres estivessem inseridos dentro da nossa nova Constituição. E ao final desse movimento, elas elaboram uma Carta das Mulheres aos constituintes com suas demandas em relação a essa nova Constituição. Nós não tínhamos representatividade dentro do poder constituinte, o número de mulheres era mínimo, nós continuamos tendo pouca representatividade no legislativo brasileiro, somos 10%, mas era ainda pior naquela época. Então, elas fizeram esse trabalho de ir até o poder constituinte, fazer esses reclamos, e a gente conseguiu algumas vitórias importantes. Era a primeira vez que numa Constituição se falava em igualdade entre homens e mulheres. Antes falava em termos gerais, mas não entre homens e mulheres. É a primeira vez que se reconhece a igualdade no âmbito da família. Isso não se reconhecia, e essa igualdade também impactou as formas de organização de família, desde uma união estável, o reconhecimento de todos os filhos, dentro ou fora de casamento. Então, isso permitiu a garantia de outros direitos após a Constituição. E também o enfrentamento à violência doméstica como uma obrigação do Estado prevista constitucionalmente. Então, era o primeiro passo que a gente dava para uma série de políticas e leis que vão seguir adiante. Nos anos 90, a gente teve, acho que nós conversamos outro dia, professora Marta, sobre tratados, e nos anos 90 é que o Brasil começa a ratificar vários dos tratados internacionais de direitos humanos. Então, acho que a professora Marta talvez fale um pouquinho mais sobre eles, porque a gente tira grande parte dos parâmetros de perspectiva de gênero desses tratados, e o Brasil adere, então, no comecinho dos anos 90, a quase todos esses tratados, e a sociedade civil brasileira se incorpora de muitos desses direitos e começa a exigi-los internamente. Mas eu queria destacar aqui, porque eu acho que a gente vai conversar muito sobre isso amanhã, então hoje eu vou falar um pouquinho dele, amanhã a gente pode falar um pouco mais. Acho que um grande marco nos anos 90 foi o caso Maria da Penha. Maria da Penha, não sei quantos de vocês conhecem, Maria da Penha era uma farmacêutica do estado do Ceará, que fica no nordeste do Brasil, e ela foi vítima de dupla tentativa do que hoje seria feminicídio, na época homicídio, por seu ex-marido. A primeira vez ele dá um tiro quando ela estava dormindo, e ela é hospitalizada, ela fica meses no hospital. A justificativa que ele deu é que era um estranho que tinha entrado em casa e atirado contra ela. Mas quando ela retorna à casa, já em cadeira de rodas, porque ela ficou paraplégica, ele tenta eletrocutá-la no banheiro, num chuveiro elétrico. E depois disso é que ela rompe esse ciclo de violência, tem muita dificuldade em conseguir a responsabilização desse ex-companheiro, e então escreve um livro que se chama Sobrevivi, Posso Contar, em que ela conta a sua história. Eu falo que talvez a Maria da Penha seja uma das pessoas mais corajosas que eu conheço, porque ela fez da sua vida e da sua história algo público e um motivo de luta. E com esse livro, algumas organizações internacionais, em especial o CEGIL, que é a organização onde eu estou atualmente, e o CLADEM, em conversa com a Maria da Penha, pediram para que pudesse encaminhar esse caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque entendiam que o caso dela refletia um problema estrutural do Brasil com relação ao tratamento judicial da violência de gênero. E em 2001, então, a gente tem essa decisão em que o Brasil em nenhum momento, o Estado brasileiro em nenhum momento responde essa denúncia internacional, ele fica
em silêncio durante todo esse período. E em 2001 a gente tem uma condenação que, para mim, tem 3 aspectos muito importantes. Não vou falar muito deles, porque eu sei que amanhã a gente vai falar um pouquinho também, mas talvez abra, né, um início de discussão. Né? A existência de um machismo estrutural dentro do sistema de justiça, né, da forma como a violência é tratada pelo sistema de justiça, a ausência de uma proteção legal adequada, e já explico o porquê. Naquela época, a Maria da Penha sofre os atentados nos anos 80, mas até os anos 90 e até o começo dos anos 2000, quando existia uma violência doméstica e familiar, ela era tratada como um crime de menor potencial ofensivo. Não sei se dá para, se vocês têm algo parecido, mas isso era levado para um juizado especial. Os juizados especiais são como os juizados de pequenas causas. Não sei se vocês também têm algo semelhante, onde vocês levam questões pequenas, como, não sei, um acidente de carro, né? Uma dívida pequena para ser resolvida. Normalmente ela é feita por meio de mediadores e, no final, há uma solução alternativa. E essa punição pequena, essa forma como o sistema de justiça lidava com a violência, né, foi uma das recomendações, que existisse uma lei diferenciada dentro do Brasil para lidar com a violência doméstica e familiar, né? E destacou que não era uma questão privada, como antes era tratada. Nós temos um ditado no Brasil, que é: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu não sei se vocês já ouviram, que era, até hoje, nós falamos muito disso, e era um ditado que era muito que ninguém se mete quando há uma peleia, né, uma briga entre marido e mulher. E essa decisão rompe com essa ideia de que é uma questão privada e torna a violência doméstica e familiar uma questão pública. E essa decisão ela foi recebida pelas organizações de mulheres, que fizeram uma ampla incidência perante o Estado brasileiro para que fosse cumprida. E foi criado um consórcio, que a gente chama Consórcio Lei Maria da Penha, que elaborou um projeto de lei, né? Então, é um projeto desenhado e elaborado pelas organizações de mulheres e apresentados ao Poder Legislativo, que vai levar, né, então, a Lei Maria da Penha. Né? A nossa Lei Maria da Penha leva o nome do caso, que foi para a Comissão Interamericana, foi elaborada por esse movimento de mulheres, e eu falo que não é uma lei de violência doméstica e familiar, ela é uma lei de proteção integral à mulher. E quando saiu, e até hoje, muitos questionavam a constitucionalidade da lei ou a relevância da lei, e eu sempre falo que havia uma ideia equivocada de que a lei era somente para punir a violência. Ela pune a violência, né? Mas não de uma forma que já não existisse na legislação anterior. O que ela vai fazer? Ela vai conceituar o que é violência e vai dizer que não se aplica penas alternativas. Só isso. Todos os crimes que existiam antes não são modificados com a Lei Maria da Penha. Ela não cria novos crimes. Ela somente vai dizer o que é violência e que ela tem que ser tratada de uma forma diferenciada, né? E por isso que eu digo que ela muda todo o paradigma de enfrentamento à violência para não tratar uma questão específica, e sim como uma questão que necessita um olhar integrado de prevenção, proteção e punição. Né? Muito mais do que punir, a lei traz a perspectiva de gênero para dentro de todas as áreas de enfrentamento à violência, desde a delegacia, que a gente falava, né, a comissaria, e quais os deveres dela com relação àquela mulher que está em situação de violência,
ao Ministério Público, que seria a nossa fiscalia, até o judiciário, né? E cria uma rede ampla de atenção à mulher em situação de violência, que vai desde o momento anterior ao durante e o posterior à violência. É por isso que eu falo, ela tem um olhar que é muito distinto, não é uma lei penal. Eu sempre falo, a Lei Maria da Penha não é uma lei penal, ela é uma lei de direitos humanos das mulheres. Ela é uma lei de proteção integral à mulher, né? E por isso ela é tão paradigmática, né? E ela vai trazer um conceito de violência que leva em consideração as convenções que nós tínhamos ratificado, em especial a Convenção CEDAW e a Convenção de Belém do Pará, e vai dizer que é violência doméstica e familiar qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial à mulher, né? E aqui a questão importante, baseada em gênero, que daí, de novo, dialoga com o que acho que a doutora Marta vai falar. É a primeira vez que aparece essa questão da discriminação de gênero enquanto, né, a motivação máxima da violência, que era algo que não se dizia antes. E vai, então, essas violências elas têm que acontecer para estarem dentro da Lei Maria da Penha, dentro da família, da unidade doméstica ou de uma relação íntima de afeto, né? São as 3 situações em que se inseriria para que se aplicasse a Lei Maria da Penha. Então, não é toda a violência de gênero, é uma violência de gênero, né, ocorrida dentro desses contextos, né? E ela inova também porque ela traz uma ideia de união familiar mais ampla, né, incluindo, né, a violência cometida, por exemplo, com mulheres homossexuais, né, que era uma das questões. Ela traz isso explicitamente dentro da lei, né? E traz, então, as 5 formas de violência. A gente sempre pensa que a violência é somente a violência física, mas ela também trata violência psicológica, violência moral, a patrimonial e a sexual. No Brasil, até, eu tenho que lembrar o ano, acho que é nos anos 90, o estupro, a violação, né, não era um crime se cometida no âmbito do casamento, né? Então, nós estamos falando de menos de 30 anos, né, em que isso passa a ser visto como um crime dentro do direito brasileiro, né? Mas essas várias formas de violência, como eu disse, elas são só conceituais. A lei não cria um tipo para cada uma delas, um tipo penal, não cria um crime para cada uma delas. Então, por muito tempo, as principais formas de violência que aparecem nas denúncias no Brasil continuavam sendo a violência física, a moral, que daí vai ser considerada a injúria, a difamação ou a calúnia, a sexual, mas com menos incidência, e algumas vezes a patrimonial muito comum com mulheres idosas, mulheres maiores, né? Porque é uma violência muito comum com elas. Agora, a invisível era psicológica. A violência psicológica, que são as humilhações, os insultos, né? E essas elas não apareciam porque elas não têm crime específico, então elas não eram contabilizadas, né? Porque a Lei Maria da Penha não cria o crime. E eu lembro da primeira vez, eu nem sempre trabalhei com mulheres em situação de violência, eu comecei a trabalhar com mulheres em situação de violência há 10 anos. Em um dos meus primeiros atendimentos, ela me disse que a pior violência era a psicológica, que a violência física você tem tratamento, você cuida, você trata, você cura, mas a psicológica você leva por anos, né? E ela sempre foi muito invisível, até recentemente, há um mês, né, no Brasil foi criado um crime específico para a violência psicológica. A gente ainda não sabe qual que vai ser a consequência disso, mas talvez ela deixe de ser tão invisível, porque mesmo que a mulher chegasse na delegacia e relatasse toda essa violência que foi sofrida,
ela não aparecia no processo. Ou ela aparecia de forma circunstancial no processo. Outra questão, e aqui, eu tentei fazer aqui para vocês, tá em português, porque esse gráfico não é meu, é da Secretaria Municipal aqui de Curitiba, que fez o que seria essa rede, né, de atenção à mulher em situação de violência. Então, vocês vejam que tem vários órgãos que foram criados a partir da lei que vão atender a mulher em situação de violência no Brasil. A gente vai pegar, talvez, na parte de cima, o Centro de Referência em Assistência Social é quem vai tratar, por exemplo, a questão da previdência, de assistência social em termos de quais os benefícios sociais a que ela tem direito. E essa mulher, então, é encaminhada para assistência social quando ela é atendida. Né? Dentro da segurança pública, as delegacias. A gente ainda tem, né, no âmbito da assistência social, a casa-abrigo, que é o lugar onde a mulher pode ficar quando ela está em situação de risco, que é uma casa específica, né? A gente tem normalmente casas que são casas de passagem, onde ela fica por pouco tempo, e depois casas-abrigos que são por mais tempo. Temos ainda os juizados especializados, essa sim uma criação importante da Lei Maria da Penha. No Brasil nós temos varas ou juizados, que são juízos, eu acho que vocês diriam, né? Como tribunais mais menores, só para lidar com violência doméstica e familiar. Então, como eu falava das delegacias especializadas para mulheres, hoje nós temos, né, tribunais, cortes especializadas em violência doméstica e familiar. E elas lidam com duas questões específicas, os próprios crimes, mas também as medidas protetivas. Né? A Lei Maria da Penha, ela prevê diversas medidas protetivas à mulher, como o afastamento do lar, né? O afastamento do agressor do lar, a proibição de se aproximar da mulher, o direito à pensão enquanto, né, estiver resolvendo as outras questões, a prioridade na matrícula em escola, se ela tiver que se afastar do seu lar, para onde ela for, ela possa matricular os filhos numa outra escola. A gente, além dos juizados, vamos ter promotorias especializadas, ou seja, órgãos dentro do Ministério Público, da Fiscalia, responsáveis por violência doméstica e familiar, e dentro da Defensoria Pública também órgãos especializados em violência doméstica e familiar. Além disso, dentro da saúde também, né, com previsão para órgãos de atendimento à mulher. Então, a lei, ela criou, pelo menos em tese, toda uma rede. E esse eu acho que é um dos grandes desafios, quando eu pensava nos avanços e nos desafios, esse é o desafio. É tirar do papel algo que deveria ser fundamental para que essa mulher se sinta acolhida e protegida. A realidade, como eu disse para vocês, com relação às delegacias, é que nem todos os lugares têm tudo isso. Aqui no meu estado, só a capital tem um juizado especial, um juizado especializado. No interior, nós temos 2 varas que elas trabalham violência doméstica e familiar, criança e adolescente e idosos, né? Mas é um pouquinho diferenciado. Então, o desafio é transformar ou propor políticas públicas que tornem realidade essa lei, que tornem realidade tornem realidade a razão para que ela foi criada. Né? E por que a gente ainda não tem isso? Eu vou passar e depois eu já volto. Cadê meu número? Aqui. A gente tem esses, depois eu retorno. A gente tem esses números, né? A gente tem, esses dados são desse ano, de uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que 1 em cada 4 mulheres brasileiras foi vítima de algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Isso são 17 milhões de mulheres brasileiras vítimas de violência nos últimos 12 meses. Metade dessas mulheres sofreram essa violência em casa. Então, a maioria desses 17, vamos pensar que nós estamos falando de 8 milhões de mulheres que sofreram violência
em casa. E quase todas, né, se a gente olhar o dado do lado, né, 7 em cada 10 desses casos o autor era conhecido. E daí, de novo, as formas de violência que eu falava para vocês, a maior parte é humilhação, né, que são os 18%, como a maior forma ainda de forma invisibilizada. E daí o maior problema, quando a gente pergunta, quando elas foram perguntadas o que elas fizeram com relação a essa violência, já que tantas estão sofrendo violência, o que elas fizeram? Né? E a grande maioria, 45%, que é o último número, não fez nada. 45% não fez nada. Isso me faz perguntar, então, a gente tem todo esse marco normativo, tem uma lei que é reconhecida como uma das melhores leis do mundo, né, em termos de proteção à mulher em situação de violência. E por que 45% das mulheres não fazem nada? Né? Para mim é um sinal de que a lei talvez não esteja funcionando, ou que esses órgãos que foram, né, pensados e previstos na lei ainda não existem ou não funcionam adequadamente. Mas também tem uma outra questão, né, que é o reconhecimento da violência. Né? Muitas vezes não se reconhece que sofre violência, ou não se vê numa situação de violência. Muitas mulheres demoram muito tempo até perceber que aquilo que estão passando é violência. Né? Então, eu acho que um dos grandes desafios é pegar essas 45% que não fizeram nada para fazerem alguma coisa. E na delegacia da mulher, que é o lugar que eu falei que deveria ser de acolhimento, nós tivemos 12% das mulheres que foram até lá. E se somar as duas, delegacias comuns e delegacias das mulheres, chegamos a 19%, ainda é muito baixo. É menor o número que vão à delegacia do que o número que procura a família. Então, a família ainda é vista, talvez, como um instituto maior de proteção do que as delegacias. E quando perguntava por que ela não fez nada, porque resolveu sozinha. E daí isso me chama também a atenção, porque nós que estudamos violência de gênero sabemos que a violência doméstica ela é um ciclo, né? Ela vai e volta. E o não fazer nada ou resolver sozinha muitas vezes significa que você permaneceu nesse ciclo e está em risco. Então, talvez um dos desafios, o primeiro desafio seja ainda, né, a gente está fazendo isso há 30 anos, é dar visibilidade a essa violência, fortalecer os instrumentos de denúncia e acolher essa mulher que busca ajuda e informar aquelas que não buscam ajudas que elas podem buscar ajuda. Depois disso, as outras questões que eu acho que daí talvez a gente possa conversar também amanhã, né, a partir dos debates que vão surgir hoje com a palestra da doutora Marta, né, que é o próprio sistema de justiça. Aqui não apareceu um pouquinho, né? A firma não queria nas instituições policiais, né? Vocês vejam que vários falam da não confiança na polícia. Mas também tem a ver com o judiciário, não é só a polícia. Né? Às vezes é uma descrença também em todo o sistema de justiça, que acaba tendo a polícia como a porta de entrada. E isso porque, e daí acho que está relacionado à fala da doutora Marta, não existe, apesar da previsão legal, a gente não tem perspectiva de gênero em nenhuma dessas atuações. Ainda chama-se Delegacia da Mulher, mas a gente não conseguiu que isso se inserisse dentro da prática, da cultura e das ações das pessoas que atendem as mulheres em situação de violência. Né? Há pouco tempo, aqui na Delegacia da Mulher, em Curitiba, agora é bem diferente, mas não faz 10 anos, tinha um cartaz enorme, quando você entrava na delegacia, que tinha o artigo do Código Penal que fala em denunciação caluniosa, né, que é quando você faz uma denúncia falsa. Então, a primeira coisa que a mulher via quando chegava à Delegacia da Mulher era um artigo do Código Penal que dizia que ela seria presa se ela mentisse.
isso é muito simbólico, porque se a gente estuda, né, os discursos construídos historicamente com relação à mulher, a mulher é louca, mentirosa ou burra, burra ignorante, né? Então, tem a ver com aquilo que ela sempre escuta, de que ela mente ou que ela é louca, né? E quando ela lê que ela vai ser presa se ela mentir, sabendo que vão chamar ela de mentirosa, ela não denuncia. Então, nós fizemos, eu lembro que foram várias brigas para conseguir retirar esse cartaz da entrada da delegacia, porque passava uma mensagem para quem buscava ajuda de que ela, se entendesse que ela estava mentindo, o que poderia ocorrer, não que ela estivesse, ela seria presa, né? Então, apesar daquele lindo quadro da rede, a gente tem um problema muito grave, ainda de não existência dessa rede e de não confiança nos institutos que foram criados a partir da Lei Maria da Penha. Além disso, agora eu vou voltar para outra parte, né? Mas a gente tem alguns avanços de novo. Eu falei do desafio, vou voltar para o avanço aqui. Em Curitiba, nós temos, são 5 lugares no Brasil que se chamam Casa da Mulher Brasileira. Essa é uma experiência muito bacana, legal, interessante, fazer uma palavra menos brasileira, que era um projeto quando a gente ainda tinha uma Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, que tinha realmente política para as mulheres, nós tínhamos planos, né? Um plano nacional de direito das mulheres, era um projeto daquela época, e a ideia era que você tivesse um espaço com todos os serviços nesse único espaço. Porque a Lei Maria da Penha, ela prevê a rede, mas a mulher tem que ficar se deslocando de um lugar para outro. E ela não faz isso, ela acaba não fazendo, ela vai no primeiro e não vai no segundo nem no terceiro. E a Casa da Mulher Brasileira é um local onde todos os serviços estão incluídos. Então, aqui nós temos uma casa enorme, um local, né? Ela foi construída para esse fim, em que você tem, num mesmo lugar, a delegacia, a fiscalia, né? O Ministério Público, a Defensoria Pública, o juizado, transporte para poder levar ela para casa ou buscar se ela necessitar, se ela precisar ir fazer um exame de corpo de delito, também ela pode sair. Tem o alojamento de passagem, que é esse local que ela fica se ela estiver em risco. Tem o apoio psicossocial, né? E ainda tem um trabalho de autonomia econômica para após a denúncia, né? Então, a ideia dessa casa é que ela tenha todos os serviços que fazem parte dessa ideia de proteção integral da Lei Maria da Penha num único lugar, né? E a casa aqui foi criada em 2015, comecinho em 2016, que ela começou os atendimentos, e esses são os números, né? A gente tem um número bastante... Vocês vão ver que é um pulo muito grande de 2018 a 2019, né? 2018 nós tínhamos 11 mil, embaixo é o que não é de Curitiba, são atendimentos da região metropolitana, dá para juntar os dois números, mas 11 mil atendimentos em 2018, quando não tinha delegacia ainda. Quando a delegacia foi para a Casa da Mulher Brasileira, quase duplica o número de atendimentos, são 21 mil atendimentos num ano, né, nessa casa. E daí a queda no ano passado por causa da pandemia, né? Durante a pandemia, as mulheres deixaram de buscar o atendimento na Casa da Mulher Brasileira, né? Mas a gente pode dizer que, em tempos normais, o atendimento é de 21 mil casos nesse espaço, né? E tem sido bem interessante. Eu acho que tem coisas a melhorar ainda, né? Todo serviço tem problemas, mas a ideia de um local único, em que todos esses serviços estejam presentes, faz a diferença para que a mulher não desista de buscar ajuda. E outra questão que eu queria talvez destacar nos avanços é a lei de feminicídio. Eu não sei se na Argentina acho que já tem, né? Depois vocês me contem, eu não lembro certinho. Eu tinha antes uma lista dos países que tinham tipificado,
A nossa lei de feminicídio, ela é de 2015, está bastante recente também. E no Brasil, o feminicídio foi tipificado como homicídio doloso praticado contra a mulher por razões de gênero, né? Mas ela não ficou razões de gênero, ficou razões do sexo feminino no final na lei, porque foi no momento em que gênero era uma palavra ruim dentro do nosso legislativo. Mas em duas situações específicas, quando há, né, e daí entendeu-se que essas razões de gênero se dariam, razões do sexo feminino se dariam ou com a violência doméstica e familiar. Então, todos os casos de homicídio de mulheres no contexto de violência doméstica e familiar hoje são considerados feminicídios, ou quando há menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E aqui eu vou chamar atenção para mais uma coisa, que eu acho que é um dos grandes problemas, e talvez dialogue com a professora Marta de novo. Mais de 90% dos feminicídios hoje denunciados no Brasil estão incluídos na primeira hipótese. E eu acho que é porque é mais fácil. Essa é uma... né, eu e outras pesquisadoras, né, de violência de gênero, porque quando você tem um autor conhecido, ele é um familiar, ou é um namorado ou ex-namorado, a gente fica fácil. Violência doméstica e familiar, feminicídio. Agora, a segunda hipótese, que requer uma investigação para verificar a motivação daquela morte, a gente ainda não tem os instrumentos para isso. E para isso é necessário, de novo, a perspectiva de gênero na investigação. Você precisa, desde o primeiro momento em que há um crime contra uma mulher, pensar que aquele pode ser um feminicídio e investigar os motivos para verificar se ele se enquadra dentro dessa segunda hipótese. E são muito poucos os casos que têm sido denunciados nessa segunda hipótese, porque ainda não há essa investigação. E por que não há, é que houve a necessidade recente da adoção de um protocolo de feminicídio. Existe um modelo latino-americano para investigação de morte violenta de mulheres, e o Brasil, em 2016, fez um documento que se chama Diretrizes Nacionais para Investigação de Mortes Violentas de Mulheres, e ele se baseia quase que totalmente nesse documento das Nações Unidas, que é para, né, o protocolo latino-americano. E agora os estados estão começando a criar protocolos estaduais. Aqui no meu estado, no Paraná, a gente acabou de lançar em julho o nosso protocolo estadual, que estabelece um passo a passo, uma ruta, né, de como agir no caso de uma morte violenta de mulher. Então, todos os exames que devem ser feitos, todas as linhas de investigação que devem ser seguidas, para que a gente tente ampliar a investigação a fim de incluir situações que hoje não estão sendo incluídas como feminicídio. Isso vai ajudar não só os feminicídios, né, criar essa prática dentro desses institutos, mas também ajudar em outras violências contra as mulheres. E por último, nossa, eu já passei do meu tempo. Por último, eu acho que o grande desafio, e daí talvez se relacione muito com o que a doutora Marta vai falar, a gente pode discutir isso talvez amanhã, é o poder judiciário. É a forma como a violência ainda é tratada. Nós tivemos 2 casos muito recentes, eu vou, só para tirar aqui, porque eu não tenho mais slides, só para 2 casos muito recentes de violência contra mulheres que chegaram até o judiciário e tiveram um tratamento vergonhoso por parte do Poder Judiciário. O primeiro deles foi a Mariana Ferrer, que ela é uma menina que fez uma denúncia de violência sexual. E agora que as audiências estão sendo feitas por Zoom, né, a gente tem acesso aos vídeos das audiências, e a audiência dela se tornou público, e ela é tratada não enquanto vítima,
mas como ré, né? Como acusada durante o tempo inteiro. Ela é atacada e sua conduta é questionada durante a audiência, sem que ninguém faça nada. O juiz fica em silêncio, né? O fiscal em silêncio. Não tem ninguém protegendo essa mulher que estava ali, né, porque tinha sofrido uma violência sexual. Ela é tratada como se ela fosse culpada pela violência que ela estava sofrendo, e isso foi escancarado e levou a vários questionamentos sobre o nosso tratamento dentro do sistema de justiça das mulheres que passam por violências e depois buscam esse acolhimento. Então, eu acho que a gente precisa de avanços. A gente tem várias leis, né? E eu só citei 2, tem várias outras. Mas a gente ainda tem um problema muito grave de políticas públicas, um problema muito grave de investigação, um problema muito grave de realização de justiça, né? Tudo isso, né, precisa de uma mudança cultural, de uma mudança de prática e de protocolos. Acho que é isso por hoje. Muito obrigada. Gracias. Muchas gracias, muy obrigado, profesora Elena. Sin más, cedo la palabra a la profesora Marta Altave. Doctora, le escuchamos. Bueno, buenas noches, ¿qué tal a todos? Un gusto estar hoy acá. Un gusto estar con Elena, que viene de una universidad brasilera. Muchísimas gracias, excelente la exposición, Elena. La verdad que aprendí muchísimo y muchísimas gracias. Especialmente gracias a Hugo Cabral por la invitación, por tener estas inquietudes de trabajar estos temas de los que tenemos que hablar, que la sociedad necesita, no solamente los que formamos un círculo áulico que tiene que ver con el derecho, sino toda la sociedad, para procurar la alfabetización jurídica, que es un mandato constitucional y un mandato convencional, el de hacer saber a todas las personas sobre sus derechos. Así que felicitaciones, doctor Cabral, por la iniciativa y muchas gracias por la invitación que me permite hoy estar aquí. Gracias a Roberto, que es nuestro asistente técnico en este momento, pero además es un compañero de trabajo de nuestra facultad, permanente, colaborador con los profesores. Muchas gracias, Roberto. Gracias a Mario Tesare, que también es un amigo querido por la música, gracias a Mariano con su música brasilera, y especialmente gracias a todos los que están acá en nuestra facultad. Aunque sea virtualmente, hoy están en nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Muchísimas gracias a todos los presentes. Bueno, a mí me toca hablar hoy de una actividad jurisdiccional. Una actividad jurisdiccional que tiene que ver con... siempre me pasa lo mismo, que sale en cualquier lado el PowerPoint, pero ya lo... Ahí está bien, profesora. Ahí está bien. ¿Cómo? Ahí se ve bien. Sí, pero tengo que comenzar por la primera diapositiva. Bueno, yo voy a hablar hoy de juzgar con perspectiva de género. Es decir, voy a hablar de una actividad que deben desarrollar los sistemas judiciales. Es decir, deben desarrollar los jueces, los fiscales, los defensores, esencialmente los jueces, pero aquí la palabra juzgar con perspectiva de género tiene que ver con todo el proceso judicial. Es decir, a partir de que una persona toma contacto con los sistemas judiciales, voy a hablar particularmente de mi país, de la Argentina, pero esto es un mandato convencional también para los países que forman parte tanto de Naciones Unidas, como es el caso de la Argentina, o del sistema de la Organización de Estados Americanos, OEA.
esto de juzgar con perspectiva de género es un imperativo para los sistemas judiciales, para los sistemas de justicia. Porque tiene que ver, nos traslada a una cuestión que es básica para los sistemas democráticos, es básico para un Estado de derecho, porque tiene que ver con los criterios de igualdad, igualdad de géneros, igualdad de aquello que tiene que ver con la igualdad de oportunidades y de trato para todos los individuos. La Argentina forma parte de dos sistemas internacionales de derechos humanos. Uno, el sistema internacional propiamente dicho, el de Naciones Unidas, y otro, el sistema interamericano de derechos humanos, que vendría a ser el de la OEA. Y esto de juzgar con perspectiva de género, en nuestro país adquiere una importancia fundamental a partir de 1994. No quiero decir con esto que antes de 1994 no había una obligación de juzgar con perspectiva de género. Porque ya en la Constitución de 1853 y en las constituciones provinciales, entre ellas nuestra Constitución de Corrientes, que justamente tiene un artículo 45, ya se habla de la igualdad de trato y de oportunidades, y sobre todo se habla del derecho de gentes, del derecho de los tratados. Cuando tocamos este tema, relacionamos el derecho constitucional con el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, hablamos de un corpus iuris que está en los textos formales de los pactos y tratados que la Argentina ha suscrito, ha ratificado y han sido aprobados por el Congreso Nacional. Y están desde siempre. En el artículo 31 de la Constitución se dice que la Constitución, las leyes del Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación, y como somos un Estado federal, esto se convierte en una cláusula federal porque dice además que las provincias, las autoridades de provincia, deben adecuarse a esa normativa, no obstante cualquier disposición que tuvieran en contrario. Es decir, se fijan dos órdenes de prelación: el orden nacional, el derecho federal conformado por la Constitución, por las normas del Congreso y por los tratados y pactos internacionales. Y luego toda la normativa provincial. Y todo debe adecuarse a un sistema normativo. Pero en 1994, además, en el artículo 75, inciso 22, se establece la relación jerárquica en forma expresa que tiene que existir entre la Constitución y los tratados. Y se elevan a jerarquía constitucional algunos tratados sobre derechos humanos. Es decir, se ubica esos tratados de derechos humanos sobre las leyes del Congreso Nacional. Por lo tanto, volviendo al 31, tenemos tratados que la propia Constitución elevó a jerarquía constitucional y que entonces, cuando los jueces realizan el control de constitucionalidad, deben tener en cuenta por encima de toda la normativa, por ejemplo, la normativa procesal. ¿Estamos? Pero además, en ese 75, inciso 22, tenemos una norma general que dice que todos los pactos y tratados, absolutamente todos, están por encima de las leyes del Congreso. Entonces, tenemos un primer estadio, que sería la Constitución Nacional, aquellos tratados elevados a jerarquía constitucional, entre los cuales vamos a ver ahora más adelante, está la CEDAW, aquellos elevados a jerarquía constitucional por mención expresa del 75, inciso 22, pero también aquellos que el Congreso elevó a jerarquía constitucional por mandato de este artículo, que hasta la fecha son 4, tienen que ver con la desaparición forzada de personas, con la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio y de lesa humanidad, contra lo que tenga que ver con las personas con discapacidad, y aquellas
la Convención de las personas mayores de edad. Entonces, cuando los jueces en el sistema difuso de control de constitucionalidad que tenemos, es decir, que todos los jueces de todos los fueros y todas las instancias deben, antes de aplicar una normativa, efectuar el control de constitucionalidad de oficio, deben tener en cuenta que la norma que van a aplicar no esté en pugna ni con la Constitución, ni con esos pactos o tratados que tengan jerarquía constitucional, pero además todos los pactos y tratados en general. ¿Y por qué lo deben hacer? Aún de oficio, porque ya lo ha dicho la Corte en Rita Milde Pereira, en Banco Comercial de Finanzas y toda la jurisprudencia absolutamente pacífica desde el año 2001, que determina que el control de constitucionalidad debe efectuarse de oficio. Y es fundamental porque el Poder Judicial es el garante del acceso a la jurisdicción. Yo quiero señalar que cuando hablo del acceso a la jurisdicción, estoy hablando de los tribunales de justicia. La última ratio que le queda al ciudadano para el restablecimiento de los derechos es justamente el acceso a la jurisdicción, donde va a poder lograr el restablecimiento de los derechos conculcados, desconocidos, afectados, etc. ¿Y por qué es importante esto? Porque los miembros del Poder Judicial ejercen poder sobre las personas y pueden llegar a modificar sus vidas. Es decir, empeorándolas, mejorando. Es decir, aquellas personas que tienen en sus manos decisiones sobre la vida, la libertad, el patrimonio de las personas, deben fundamentalmente considerar toda la normativa que tenga que ver con los derechos humanos. Por eso es que es necesario que el derecho revise determinados esquemas de desigualdad que aparecen en la normativa. Muchas veces la norma ordinaria que se va a aplicar aparece como neutra y no es tan neutra, sino que está señalando muchas desigualdades. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando hablamos del Código Civil y Comercial de la Nación, el Código Civil y Comercial de la Nación, cuando se refiere al matrimonio, al régimen de bienes o de uniones convivenciales, en realidad está dejando fuera a más o menos el 60% de la población que vive en una relación de convivencial, pero que no está casada. Hay muchísimas personas que no están casadas y hay muchísimas personas que no tienen anotadas en los registros civiles sus uniones convivenciales. Entonces, muchas veces el derecho, tal cual está establecido, no contempla a todos. Voy a poner un ejemplo de la Constitución de 1853. El artículo 17 de la Constitución, cuando habla del derecho de propiedad, considera las personas que ya son propietarias. Pregunto, ¿cuántas personas en nuestro país no son propietarias? Y por ende no tendrán derecho a la propiedad entendida como el derecho a la propiedad de la interpretación jurisprudencial que se ha hecho del artículo 14? Sí, por supuesto que sí. Entonces, precisamente, el trabajo del Poder Judicial tiene que estar dirigido a eliminar la desigualdad real en el goce de los derechos. Y de esta manera asegurar el acceso a la jurisdicción en condiciones de igualdad, que es un derecho humano que está consagrado así en todos los tratados y pactos, y donde aparece precisamente una desigualdad real, que es la desigualdad de trato de las mujeres. La desigualdad de trato de las mujeres tiene que ver con que aparecen estereotipos de género o criterios basados en desigualdades naturales que no son convertidas en las igualdades reales, que requiere juzgar con perspectiva de género. Porque
todos decimos, bueno, hay que juzgar con perspectiva de género, pero ¿qué significa esto? Significa adoptar un enfoque de género en el proceso de juzgar, o también de investigar o de defender. Seguramente mañana vamos a tener un poquito más de tiempo para analizar esas instancias en las que pueden aparecer esas etapas del juzgamiento con perspectiva de género. Pero fundamentalmente, respecto de mujeres, es necesario dar cumplimiento a algunos mandatos expresos que aparecen en CEDAW. En la Convención CEDAW tiene jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir CEDAW? Es la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación de las mujeres en sus relaciones interpersonales, es decir, en sus relaciones tanto en lo que tenga que ver con el ámbito privado como público, en lo que tenga que ver con las relaciones políticas, las relaciones sociales, las relaciones laborales, absolutamente todas. Y la Convención Belén do Pará, que si bien no tiene jerarquía constitucional, es cierto, no tiene jerarquía constitucional, sí tiene jerarquía supralegal, está por encima de las leyes del Congreso y por aplicación del artículo 31 que hoy explicaba, por sobre toda la normativa de las provincias. Pero también hay que, por lo que expliqué hoy, de que la Argentina pertenece a 2 sistemas internacionales de derechos humanos, es de observancia obligatoria por jueces, fiscales, defensores, asesores, policías, peritos, etcétera, por todo el sistema de justicia, las sentencias y las recomendaciones de los organismos de derechos humanos. Por supuesto, termino de decir, las normas de la Constitución Nacional y de las provincias. Pero es bueno recordar también esto que nos dice CEDAW, que es necesario modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres. ¿Para qué? Para eliminar los prejuicios, las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que están basadas en las ideas de superioridad o inferioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Y Belén do Pará es bueno recordar el artículo 6. Estoy hablando de normativa objetiva. No estoy hablando de cuestiones morales, de cuestiones de interpretación. No, estoy hablando de normas jurídicas de aplicación obligatoria. ¿Está? Belén do Pará dice que se debe garantizar el derecho de las mujeres a ser libres de toda forma de discriminación y su derecho a ser valoradas libres de esos patrones socioculturales o estereotipados que tienen que ver con criterios de inferioridad o subordinación. Y quiero decirles que Belén do Pará es la única convención, el único pacto, tratado, convención, que consagra como derecho humano el derecho de las mujeres a vivir una vida absolutamente libre de violencia. ¿Ahí se ve mejor? ¿Ahí se ve mejor? Sí, profesora, ahí se ve mejor. Ah, bueno. Gracias. No me había dado cuenta de que no había puesto para ver diapositivas. Disculpen. Pero si por alguna duda queda, en la propia Constitución Nacional de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional por todos los órganos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tanto nacionales como provinciales o municipales, hay un mandato expreso en el 75, inciso 23, referido a medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato en el pleno goce de todos los derechos, con particular respeto de los derechos de quienes, de los niños, de las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Y particularmente en la provincia de Corrientes, esto lo llevo como una bandera a todos los lugares donde me toca hablar de la cuestión, en el artículo 45 se consagra la igualdad de géneros. Y acá
aparece un derecho público subjetivo. ¿Por qué un derecho público subjetivo? Quiero decir que estamos ante un derecho que surge como correlato de la conducta debida por el Estado. Acá el Estado, llámese el Estado de Corrientes, la provincia de Corrientes, garantiza la igualdad real de oportunidades para mujeres y varones en lo cultural, en lo económico, en lo laboral, en lo político, en lo social y en lo familiar, e incorpora la perspectiva de género en el diseño y discusión de las políticas públicas y estimula la modificación de los patrones socioculturales con el objeto de eliminar prácticas basadas en el prejuicio de superioridad de cualquiera de los géneros. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha trabajado muchísimo en esto y ha creado la Oficina de la Mujer en el año 2009, lo ha creado una ministra, Carmen Argibay, una ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ya fallecida Carmen Argibay, actualmente esa Oficina de la Mujer se encuentra a cargo de la única integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la doctora Elena Hayton de Nolasco, quien además dirige otra oficina creada con anterioridad, que es la Oficina de Violencia Doméstica. Es la oficina, la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica trabaja los 365 días del año, las 24 horas del día, para justamente esta cuestión. Pero, ¿por qué cito estas dos oficinas? Porque estas oficinas tienen páginas en la Corte donde se puede encontrar muchísima compendios de jurisprudencia que tienen que ver con juzgar con perspectiva de género. Mucha normativa internacional y mucha jurisprudencia internacional. Para hablar de esto también es bueno recordar estándares internacionales y nacionales de protección a la mujer. CEDAW, como mencionaba hoy, las recomendaciones generales y los protocolos facultativos. Esta convención CEDAW de 1979 tiene que ver con el sistema al que Argentina pertenece. Tenemos que ver también Belén do Pará, que ya mencioné, y tenemos una ley nacional que es de orden público, lo dice su artículo 2. Es decir, que al ser de orden público no necesita la adhesión de las provincias y es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional por todos los órganos y obviamente por el Poder Judicial. Esta ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, señala, define, ahora vamos a ver, define puntualmente qué es violencia, qué es discriminación, los tipos de violencia, los espacios que comprende, es decir, los ámbitos donde puede desarrollarse. Es decir, que hasta el año 2018 teníamos muchísima legislación a nivel nacional, muchísimos órganos judiciales que tenían que ver con el juzgamiento con perspectiva de género, la incorporación de la perspectiva de género en la normativa nacional, provincial y municipal. Pero fue necesario la muerte de una joven, Micaela González, para que se sancionara por el Congreso la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, la ley Micaela. Esta ley está vigente en la Argentina y obliga a todos los funcionarios públicos a capacitarse en género, en perspectiva de género, en las acciones positivas, en entender qué significa la perspectiva de género y fundamentalmente qué tiene que ver con juzgar, administrar, legislar con perspectiva de género. CEDAW. Acá ustedes tienen, no me da el tiempo, pero voy a poner a disposición todo lo que ustedes necesiten. Estos son todos los datos que
de por qué CEDAW es obligatorio en la Argentina, y además que tenemos un órgano de control, que es el Comité sobre la Eliminación de Discriminación contra las Mujeres, el Comité CEDAW, que tiene que ver, está conformado con comités, es un comité de expertos, que emite dictámenes generales e informes particulares para cada una de las provincias, para hacerle saber a los gobiernos en qué parte de ese DAO están flojos, es decir, qué parte de ese DAO no se está cumpliendo. También tenemos recomendaciones, fundamentalmente la recomendación número 19, donde establece deberes del Estado, cuáles son las medidas que debe adoptar de carácter legislativo para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos, prácticas que constituyan discriminación contra la mujer, cómo adoptar de manera efectiva programas de educación y divulgación que contribuyan a eliminar los prejuicios y las prácticas corrientes que afectan a las mujeres, lo indispensable que es capacitar a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios sobre la perspectiva de género, la recomendación 35, que establece la responsabilidad del Estado respecto de las políticas que debe adoptar de carácter inmediato y que no se justifican demoras, las medidas preventivas para educar y formar obligatoria y periódicamente a todos los miembros del Poder Judicial, abogados, funcionarios, que tengan que cumplir la ley, al personal médico forense, a los legisladores y a los profesionales de la salud. Acá tienen los datos de Belén do Pará, también el MESEGBI, que es la comisión de seguimiento del cumplimiento de Belén do Pará en los países signatarios de la OEA, entre los que se encuentra la Argentina, y por supuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la encargada de hacer cumplir Belén do Pará cuando acuden los particulares. Nuevamente acá se reiteran deberes del Estado, pero fundamentalmente de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Acá voy a hacer una salvedad. CEDAW trata todos los casos de discriminación contra las mujeres. Y el Comité CEDAW ha dicho que la violencia contra las mujeres es la más grave forma de discriminación. Y la Convención Belén do Pará trata precisamente de la violencia, de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y por eso determina las formas de violencia. Y por eso la Ley de Protección Integral de las Mujeres que rige en la Argentina ha amalgamado, ha juntado los conceptos de la CEDAW y de Belén do Pará. Es el resultado de convenios internacionales y no significa otra cosa que cumplir con obligaciones que el Estado ha adoptado, ha aceptado voluntariamente, que es justamente legislar con perspectiva de género, administrar con perspectiva de género y juzgar con perspectiva de género. Esta es la ley de la que estaba hablando y su decreto reglamentario. La ley Micaela, la capacitación obligatoria para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado y que tiene estos objetivos, los que ya mencioné, y en el caso de incumplimiento, la persona es intimada y su renuencia es considerada falta grave. ¿Qué quiere decir? En el caso de los jueces, puede ser motivo de enjuiciamiento para la posterior destitución. En el orden nacional, es el Instituto Nacional de las Mujeres el encargado de que. ¿Por qué es necesario recordar toda esta normativa? Porque se advierte en las prácticas judiciales, se advierte en la legislación la persistencia de estereotipos de género y patrones socioculturales que afectan el acceso, afectan a las mujeres, particularmente a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, para el acceso a la justicia y además
porque cuando hablamos del acceso a la justicia o acceso a la jurisdicción, después si quieren podemos hablar de las diferencias, estamos hablando de un acceso en condiciones de igualdad, del derecho a lograr una sentencia, un resultado en tiempo oportuno, pero que además sea justo, ajustado a esos estándares internacionales de protección de los derechos de las mujeres, y además a una ejecución en tiempo oportuno. La ejecución, no basta el dictado de la sentencia, sino la ejecución de la sentencia en tiempo oportuno, y el derecho a la reparación del daño. El derecho a la reparación del daño. Esto es muy importante. Por eso se hace necesario incorporar la perspectiva de género en el trabajo de los que administran justicia, en el trabajo de los litigantes, los abogados también necesitan formarse en perspectiva de género, en el trabajo de los defensores, asesores de menores e incapaces, en los auxiliares, en los equipos equipos interdisciplinarios, los médicos, los peritos, como dije hoy, y simplemente para cumplir con el mandato constitucional y convencional de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Acá hay conceptos claves. Yo me voy a permitir utilizar otra filmina para que tratemos conceptos claves. El sexo biológico, características biológicas que no pueden modificarse, que tienen que ver con los atributos físicos de una persona. En cambio, cuando hablamos de género, hablamos de aspectos socialmente atribuidos a un individuo. Es decir, lo que las sociedades esperan que se piense del modo que un varón o una mujer tienen que actuar. Ahí hay algunos ejemplos muy comunes. Los hombres no lloran. ¿Por qué no llorar? Los hombres también sienten. Pero bueno, a las mujeres les gusta la ropa, son gastadoras, mentirosas, etc. Entonces, el género aparece como un condicionante de los roles, las posibilidades, las acciones, del trabajo, del aspecto físico, de las expresiones de sexualidad de las personas. Y esto nos lleva a naturalizar prejuicios, estereotipos y relaciones de dominación. A eso llamamos estereotipos, que tienen que ver con patrones de comportamiento y de interrelación social, familiar y laboral muy enraizados en la sociedad, que crean relaciones de dominación que justamente son mayores cuando nos encontramos con sujetos que están en situación de vulnerabilidad. Acá me permití traer esto para hablar de esos estereotipos de género que se trasladan a roles de género, roles que la sociedad espera que esas personas cumplan. Por ejemplo, en las mujeres un rol reproductivo, ¿qué importancia tiene? Bueno, fíjense, yo soy jueza y tengo que resolver muchas veces casos de mujeres solas que quieren someterse a un tratamiento de fertilización asistida reconocido por la ley, derecho positivo vigente, y justamente les niegan porque no tienen pareja. Fíjense, porque no tienen pareja. O cuando se trata de un matrimonio le dicen, no, vayan y lo que tienen que hacer es adoptar. Cuando el Código Civil y Comercial de la Nación reconoce que la procreación puede ser una procreación biológica, natural, o también puede ser por fertilización asistida. Es decir, tenemos roles, la mujer tiene que procrear, pertenece al espacio doméstico, realiza un trabajo de cuidado no remunerado y tiene que subordinarse. El hombre, un rol productivo, se desarrolla en el espacio público, un trabajo remunerado, y aparece un criterio de autoridad y de dominación, ¿no? Bueno, esa reproducción de los estereotipos nos hace repetir, todas las mujeres son, o todos los hombres son, o todas las mujeres o todos los hombres deben realizar determinadas cuestiones. Y aquí aparecen esos conceptos de discriminación que están perfectamente definidos en toda la normativa
y que precisamente impiden el goce o el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad, y aparecen los criterios de violencia. Están perfectamente definidos, acciones, omisiones, que ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público, señalan una relación desigual de poder y afecta la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica y sobre todo la seguridad de las personas. ¿Está? Entonces, cuando quiero dejar de compartir, a ver si me permite, ¿dejé de compartir o no? Sí, dejo de compartirlo. Bueno, y entonces allí vuelvo a mi otro PowerPoint y voy a... ¿Cuántos minutos me quedan, doctor? Si me puede decir, por favor. Tiene 15, 20 minutos, doctora, todavía. Ah, bueno, estoy bien. Entonces, esto yo me permití darlo con el otro cuadrito, quizás un poco más infantil, pero que me interesaba que se comprenda. Entonces, ¿cuándo son problemáticos esos estereotipos? Cuando niega un derecho o beneficio que la propia ley le acuerda, cuando impone una carga diferenciada, cuando margina a la persona, cuando vulnera su dignidad. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, estereotipos de sexo, aquellos que están basados en las condiciones físicas de una persona. Por ejemplo, los hombres son más fuertes físicamente que las mujeres. Esto justamente condiciona el acceso laboral o condiciona, por ejemplo, pienso cuando en el Poder Judicial, en el escalafón más bajo, no estoy hablando del techo de cristal, estoy hablando del escalafón más bajo, que es el de las ordenanzas, hay mayoría de hombres. Hay mayoría de hombres, porque, porque tienen que cargar los expedientes, porque tienen que llevar muebles. Escúchenme, nosotros no cargamos los hijos, nosotros no cargamos a nuestros familiares enfermos, a nuestros padres, porque tenemos a cargo el cuidado de los enfermos y de los discapacitados de la familia. No somos fuertes físicamente, vivimos más que los hombres, chicos, vivimos más que ustedes. No estoy en contra de los hombres, solo, como decía Carmen Argibay, muchachos, quédense tranquilos, no venimos por sus derechos, venimos por los nuestros. ¿Tá? Esto hay que tener en cuenta. Estereotipos sexuales, que son las características o cualidades sexuales que deberían ser poseídos por hombres o mujeres. Por ejemplo, esto que termino de decir, que muchos años en la Argentina se prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hoy tenemos la ley de identidad de género, tenemos el matrimonio igualitario, tenemos digamos, criterios cívicos para alivianar estos estereotipos de género. Aquellos que tienen que ver con los roles que se espera que cumplan dentro de una sociedad. Aquellas construcciones sociales, ¿no es cierto? Los hombres proveedores, las mujeres, como dijimos hoy, las labores domésticas. Y entonces esto se traslada al derecho. Y se trasladó, por ejemplo, y hasta ahora, las mujeres casadas, cuando queremos hacer alguna transacción comercial y demás, aunque ya no lo requiere el código, pero si queremos ir al banco a sacar un préstamo, el señor, nuestro esposo, tiene que venir a firmar los papeles, ¿o no? O aparecen reglamentaciones en las que la mujer no puede tener la libre disposición de sus bienes, ¿no? Bueno, y también aparece el estereotipo compuesto, también hablamos de las interseccionalidades. Las mujeres solteras o las lesbianas no son buenas madres, por ejemplo. Traje ejemplos burdos. Y se les niega la adopción de un hijo o una hija a mujeres solteras o lesbianas. O como yo les termino de decir,
esta cuestión. O, por ejemplo, soy jueza con competencia electoral también. En nuestra ley de protección, la ley de protección 26485, la ley de protección integral de las mujeres, en una reforma de diciembre del 19, aparece como una forma de violencia la discriminación de las mujeres en los ámbitos políticos. Pero no solamente en los ámbitos políticos, entiéndase partidos políticos, sino también en los sindicatos, en los clubes y en cualquier asociación de la sociedad civil, aquello que antes llamábamos las ONG. Entonces, esas discriminaciones que se realizan con las mujeres en esos ámbitos tienen que ver con que a la mujer se le asigna un rol del cuidado del hogar y de los hijos. Estereotipos que basados en los derechos y deberes en el matrimonio. Cuando digo matrimonio lo traslado también a las uniones convivenciales, lo que antes llamábamos el concubinato. Se repiten estos estereotipos. Entonces, esto permite reflejar y justificar la violencia. O sea, reflejar estos estereotipos permite justificar la violencia, la discriminación en muchas de las relaciones interpersonales. Esto ya vimos. Ejemplos. Distinta edad para contraer matrimonio, algunas limitaciones para contraer matrimonio luego de la separación, por ejemplo, encontramos en alguna legislación solo aplicable a las mujeres, ejemplos de discriminación indirecta, cuando hay que cumplir cierta acumulación de antecedentes profesionales durante la edad reproductiva para acceder a ciertos cargos. Pensemos en la carrera judicial. Justamente cuando hay que rendir concursos es en la edad reproductiva de las mujeres, en la edad en que tienen que... Entonces, primera pregunta en algunos consejos de la magistratura, o velado trato en las oficinas judiciales. No se te ocurra tener más hijos, ¿eh? Ojo con quedarte embarazada. O cuando en los consejos de la magistratura, cosa que en estos días no ocurre, por lo menos en Corrientes, en que se ha modificado el reglamento a instancias de AMJA, la Asociación de Mujeres de Argentina, y que fue favorablemente receptado por el Consejo de la Magistratura de Corrientes, uno de los consejos pioneros en esta materia, donde se exige a los concursantes la formación en perspectiva de género. Y ya hace varios años que en todos los consejos del país, por el trabajo que realiza FOFECMA, ya no se hacen estas preguntas de, señorita, dígame cuál es su planificación familiar. Una forma muy grosera de discriminación en los consejos de la magistratura. No sé por qué no me está permitiendo seguir adelante. Algo pasó con mi PowerPoint. Se congeló mi PowerPoint. Ah, no. Ahí estamos. Bueno. Muy bien. En el derecho, la perspectiva de género nos va a permitir detectar cuándo un trato diferenciado es ilegítimo y cuándo ese trato diferenciado es necesario para lograr la igualdad real. En el caso de adolescentes, de mujeres, niñas y adolescentes, merituar objetiva y razonablemente si se impone un trato preferente y prioritario. Aquello que Germán Vidal Campos decía, la discriminación a la inversa. ¿Está? La discriminación a la inversa. Desigualdades naturales o desigualdades estructurales. Naturales, varón-mujer, niña-anciano o niño-anciano, ¿cierto? Estructurales, pobre, rico, trabajador, empleador. Esas son las estructurales. Entonces, hay
se requiere de una labor más fuerte. Esa perspectiva de género nos va a deconstruir la falsa dicotomía basada en los cuerpos de las personas. Nos va a permitir visibilizar la asignación social diferenciada de roles, nos va a revelar las diferencias de oportunidades, va a poner en evidencia las relaciones de poder originadas en esas diferencias, ¿no? Y sobre todo va a identificar las vinculaciones entre cuestiones de género, raza, religión, edad, condición social, etc. Y justamente nos va a cuestionar ese impacto diferenciado de las leyes, de las políticas públicas, basadas en esas asignaciones de roles y de poder. Y aquí traje un cuadrito que es de Natalia Gerardi, que me parece muy, muy útil. El trato igual entre iguales nos hace presumir que la acción es legítima, ¿no es cierto? Un trato igual entre desiguales nos lleva a considerar que hay cierta discriminación. Un trato desigual entre iguales, también presunción de discriminación. Y un trato desigual entre desiguales, hay una precisión de distinción y por lo tanto de legitimidad de la acción. ¿Y cómo vamos a valorar la legitimidad? A partir de criterios de objetividad y de razonabilidad. ¿Qué dice la norma? ¿Y cómo la vamos a aplicar en el caso concreto? ¿Y cómo valorar quiénes son iguales y quiénes no lo son? Considerando aquello del principio, un enfoque de derechos humanos, de la autonomía de la persona, del papel que juegan las categorías sospechosas y las cuestiones estructurales y de contexto. Voy a dar un ejemplo de esto que estoy diciendo. Hace poco tuve que intervenir en un caso por subrogancia, subrogábamos al Superior Tribunal en mi cámara. Y había un caso terrible del descuartizamiento y posterior, no sé cómo decir, bueno, descuartizaron a una persona y luego la quemaron para no dejar rastros. El incriminado era un joven, novio de una jovencita, ambos, en principio, él imputable, mayor de 16 años, ella de 15 años. La historia de esa pareja era bastante cruel. Ella había sido prostituida por sus hermanos, sobre todo un hermano mayor, que cobraba a sus amigos para permitirle el sexo con ella cuando tenía 7 años. El día que cumplía 8 años le dijo ella, no, cuando le vino a traer los clientes, se utilizan figuras del derecho comercial para un delito. Hoy no trabajo porque hoy es mi cumpleaños y cumplo 8 años, y le dio una feroz paliza. ¿Qué ocurrió? Ni bien pudo esta jovencita a los 12, 13 años, se escapó. Por supuesto a la familia no le interesó mucho. ¿Con quién? Con un viejo, un hombre muy mayor, que por supuesto hizo de ella lo que quiso. Hasta que finalmente la joven se enamoró de este chico que luego fue el matador, descuartizador y demás. Es allí donde en esa situación hay que considerar el contexto en el que aparece esta niña, en un contexto, una niña absolutamente vulnerable, en un contexto, y entonces ver cómo se va a aplicar la norma. ¿Y cómo sabemos si existe o no discriminación en la aplicación de la norma? Cuando la afectación es injustificada y desproporcionada. ¿Está? Entonces, ¿cómo aplicar esa perspectiva de género? Es decir, ¿cómo ver, cómo se va a aplicar? Hay principios aplicables. Principios que son aquellos de interpretación del derecho internacional de los derechos humanos, los principios de igualdad, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Hay que justificar el uso de normas que brinden mayor protección. ¿Tá? El principio pro homine, ius cogens, todos los principios de los derechos humanos. Si tenemos un derecho procesal
que no atiende a esa discriminación propia del derecho, pero sí tenemos normativa internacional, hay que hacer un análisis integral del derecho, utilizar las normas de mayor jerarquía, pero además hacer una justificación jurídica de carácter moral. De esa manera se va a poner de manifiesto lo problemático que resultaría la aplicación de criterios que no tienen en cuenta para el caso concreto la igualdad real o material. Y sobre todo, tener en cuenta aquellas medidas que permitan la reparación del daño. Hay determinadas preguntas que ahí están, que están ahí, que aparecen ahí, pero no son las únicas. Pero sobre todo la reparación del daño, ¿no? Algo me pasa, perdón, que no me permite avanzar, no sé qué ocurre. Debe ser mi PowerPoint. Bueno, y aquí entramos a cómo juzgar con perspectiva de género. Simplemente voy a enunciar, porque esto lo voy a dar mañana. De esto voy a hablar mañana. Ver las cuestiones previas al proceso, la determinación de los hechos, interpretación de la prueba, el contexto, el derecho aplicable, y seguimos mañana, porque vamos a tratar en el contexto algunos casos. Y termino con esta frase. Así como durante siglos el derecho ha propiciado la subordinación de las mujeres frente a los hombres, hoy también puede ser un elemento emancipador. El Poder Judicial tiene la responsabilidad de administrar justicia, evitando la incorporación y el fortalecimiento de estereotipos violatorios del principio de igualdad en sus acciones y decisiones judiciales. Bueno, muchísimas gracias. Con esto termino esta primera parte. Y mañana hablaremos en concreto, un poquito más en concreto, tratando de hacer un derrotero para juzgar con perspectiva de género. Espero no haberlos cansado, espero no haber sido tediosa y hablado como un payaso, rápido. Perdón. Felicitaciones a ambas profesoras, muchísimas gracias. Excelentes exposiciones, creo que están cumplidos los objetivos totalmente, y vamos a continuar mañana. Vamos a seguir disfrutando de esta clase compartida acá y esta conferencia que es excelente. Así que nuevamente muchas gracias, profesora, por estar, y nos vemos mañana a las 8 para ingresar en la parte final de la conferencia. Les agradezco y espero que se hayan sentido cómodos.